Paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez reunidos, a equipe Caped, para compartilhar convosco, professores da Escola Bíblica Dominical, o conteúdo da nossa revista desse segundo trimestre de 2021, que é uma proposta de desafio. E qual é o desafio? Vencer a mediocridade na vida cristã. Nesta ocasião, nós estaremos aqui compartilhando a lição de número 6, que tem por título Valores Imutáveis e Inegociáveis. Tenho o privilégio de ter comigo aqui, nesta oportunidade, o irmão Newton e também o irmão Saulo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sinto-me honrado em poder participar nesta ocasião, nesta oportunidade de mais uma gravação da aula aqui no Caped Sandy. Sempre lembrando que ela é uma aula de apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical, procurando contribuir, procurando ajudar na preparação da sua aula. Que Deus possa nos abençoar nesse dia e que seja bênção para a sua vida e para a sua aula. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Alegria poder estar aqui nesse dia, justamente convosco, para tratarmos aqui a respeito desse assunto, valores imutáveis e inegociáveis, a partir da perspectiva do Reino de Deus. Oxalá que seja um dia de bênção, de crescimento para as nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, a nossa lição, conforme já dissemos, a lição de número 6, com o título de Valores Imutáveis e Inegociáveis. Nosso texto-chave está em Romanos capítulo 12, o versículo de número 1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Leitura bíblica está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmão, rogo-os pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para refletir, nós temos aqui, baseado nesses três pilares, bondade, santidade e justiça, que são atributos comunicáveis de Deus, o cristão deve desenvolver-se e ter seus desdobramentos na família, na igreja e na sociedade em geral, com atributos e valores. Queridos, nesta lição, nós vamos estudar acerca do desafio de manter ativos e intocáveis os valores cristãos, que são divinos e que nos diferenciam nesta sociedade que não tem compromisso com Deus. Nosso desejo, como já foi dito aqui pelo irmão Saulo, é que o comentário desta lição possa te ajudar, professor, no preparo da sua aula, para que quando você estiver diante da sua sala, você seja uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor e possa então compartilhar com seus alunos a lição edificante da palavra do Senhor. O primeiro tópico desta lição, ele vai falar sobre os atributos e valores comunicáveis de Deus. Os atributos, eles são características inerentes ao próprio Deus e eles podem ser divididos em atributos incomunicáveis, que são, por exemplo, eternidade, onipresença, onipotência, soberania, e também os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha, que Deus repassa para o seu povo, que é santidade, justiça, amor, bondade, misericórdia, veracidade, entre outros. Na lição de hoje nós vamos comentar ou compartilhar com os irmãos esses três atributos que são bondade, santidade e justiça de Deus. Então vamos, nesse primeiro tópico, ver o que são esses atributos para depois nós aplicarmos o desafio de mantermos esses atributos em nossa vida. E eu queria passar já para o irmão Saulo para falar sobre esses atributos de Deus no primeiro tópico. É interessante o tema dessa aula, ela traz como tema valores imutáveis e inegociáveis. E o autor, o pastor Eusébio, ele traz aqui, em princípio, a definição
de 3 valores ou de 3 atributos bases de Deus, usando esses conceitos para parametrizar ou usá-los como um padrão para todos os outros valores da vida cristã, da vida humana. E aqui, então, ele define a bondade de Deus, trouxe aqui a definição, inclusive, de Louis Berkhoff, ele menciona aí no texto, falando que uma coisa, para ser chamada de boa, ela precisa ser essencialmente boa, totalmente boa. Alguém só diz que algo é bom se ele realmente experimenta e vê que aquilo não tem imperfeição. Aí alguém diz, isso é bom. E ele, então, quando faz a definição da bondade de Deus aqui, ele usa essa argumentação, né, desse autor, esse teólogo, usando que quando nós estamos falando de Deus e dizemos que Deus é bom, é porque Deus é perfeitamente bom. Não existe imperfeição em Deus. Deus é plenamente e sempre bom, e em qualquer tempo é bom. Depois ele define também aqui a santidade, tratando ela em 2 sentidos. Ele traz aqui um sentido da essência da natureza de Deus, que é puramente, ele é puro, totalmente puro, não misturado. E depois ele fala do compartilhamento dessa santidade de Deus, no sentido de compartilhar esse atributo com o homem, dizendo Deus nunca ter ou não ter em Deus nenhuma relação com o pecado e dando ao homem a oportunidade também de abandonar essa vida de pecado e não viver mais uma prática na vida do pecado. E por fim, ele define aqui a justiça de Deus. E quando ele traz aqui no contexto a definição desse ato de justiça, eu ainda consultei um autor falando sobre justiça de Deus, aonde quando nós estamos falando sobre justiça dele, estamos dizendo que Deus é totalmente reto, ou há em Deus equidade. Deus trata todos e todas as suas ações, busca igualar os atos de forma igual para todas as pessoas. Essa é a ideia, é trazer retidão, igualdade. Deus não é injusto em seus atos. Então ele traz isso dentro do contexto, definindo aí a justiça de Deus. E claro que quando nós estamos falando de justiça num atributo divino, ela é totalmente do contexto da justiça humana ou também da própria justiça de Deus no homem, né? O homem não tem como alcançar esse padrão de justiça, só o próprio Deus pode justificá-lo através do sacrifício de Jesus. Essa justiça em nós só pode ir sendo aperfeiçoada através de Cristo, porque nós nunca conseguiremos alcançar esse nível de equidade, de retidão que há no próprio Deus. Então são essas as definições que ele traz aqui para pautar a partir daí os valores, os demais valores do homem e Deus. Muito bem, meus irmãos, nós ouvimos aqui uma descrição bastante abrangente do irmão Saulo a respeito desses 3 atributos comunicáveis de Deus, que são sua bondade, a sua santidade e também a sua justiça. E queremos também ouvir aqui nosso professor, nosso irmão Newton, que vai também participar desta discussão a respeito dos atributos comunicáveis de Deus. Queridos e queridas, é o seguinte, professores e professoras, acho que antes de nós abordarmos a questão dos atributos comunicáveis de Deus, que o cristão, no caso o cristão, deva ter ou deva exercer, ou seja, esses valores que são imutáveis e negociáveis, é interessante para a classe você procurar apresentar o que vem realmente ser esses valores, porque quando nós falamos de valor, pode vir na mente o quê? Valor econômico, né? Até nós vivemos no mundo hoje que se fala tanto de coisas materiais, de dinheiro, de riqueza. Então, na verdade, esses valores à luz da Bíblia, quando o Senhor Jesus fala, por exemplo, em Mateus capítulo 6,
versículo 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, quando nós falamos questão de valores, nós estamos nos referindo a partir, ou melhor, a Bíblia fala desses valores a partir dos princípios do reino de Deus. Claro que quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de conceitos, nós estamos falando de princípios. Então, esses valores é tudo aquilo que nós emprestamos significado, que nós damos sentido a ele e que nós entendemos que eles são inegociáveis. E nesse sentido, então, você precisa trabalhar quais são os valores, ok? Quais são esses valores a partir na perspectiva do reino de Deus. E também entendendo, eu estou lendo um livro do Donald Kraybill, o título do livro é O Reino de Ponta Cabeça. E aí é interessante que ele vai apresentar, na sua perspectiva, o reino de Deus é um reino invertido. Porque nós vivemos uma sociedade onde o que importa é ser grande, importa é ter, importa é possuir. E quando que o reino de Deus ele vai justamente apresentar essa inversão. Por exemplo, felizes na perspectiva do reino de Deus são os pobres de espírito, são aqueles que não possuem, são aqueles que não têm, são aqueles que choram, né? São aqueles, os pobres de espírito. Então, esses valores que a revista propõe apresentar, e aqui, como o nosso irmão Saulo apresentou para nós, a partir, então, dos atributos comunicáveis de Deus, que são a bondade, né, a santidade e a justiça de Deus. Então, precisamos trabalhar nesse sentido, entendendo que o que conta para o reino de Deus são os princípios a partir da perspectiva do reino. É aquilo que o reino apresenta, aquilo que o reino diz que é valor, então, nesse caso, nós não devemos abrir mão jamais. Nós, então, percebemos aqui nesse primeiro tópico da nossa revista que esses atributos que são comunicáveis, quando eles são comunicáveis aos homens, quando eles estão inseridos no homem, eles não são perfeitos, mas quando eles estão sendo vistos da perspectiva de Deus, tanto a bondade, quanto a santidade, quanto a justiça, em Deus eles são inerentemente perfeitos. Então a bondade de Deus, ela é perfeitamente boa. Conforme disse o Saulo aqui, nós só podemos dizer que algo é bom quando verdadeiramente ele é bom no padrão de Deus. Quando nós transferimos esta bondade para o padrão humano, aquilo que é bom para nós não necessariamente é perfeitamente bom, não necessariamente é totalmente sem defeitos, porque nós temos um padrão de comparação diferente daquele que é de Deus. Então Deus ele é essencialmente bom, perfeitamente bom, inerentemente bom. Deus ele é santo na essência máxima da palavra. Deus ele é essencialmente santo. Santo na sua raiz quer dizer separado. Deus ele é separado da sua criação. Mesmo a criação celestial, Deus ele é acima em santidade até mesmo dos seres celestiais, dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, que dia e noite clamam que verdadeiramente ele é santo. Apontam um para o outro dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus, ele é essencialmente santo, faz parte inerente de Deus. Não há como em Deus há mácula alguma, mancha alguma. Quando nós passamos e nós vamos para o segundo tópico daqui a pouco da nossa lição, quando nós vamos dizer que esses valores precisam ser replicados no homem, eles são compartilhados com o homem. Quando nós vamos para o homem, quando nós falamos que nós somos santos, mas não somos perfeitos como é perfeito o nosso Deus. E Deus, ele é essencialmente justo. Em Deus não há parcialidade alguma. Quando Deus ele foi falar com Abraão a respeito da destruição de Sodoma, Abraão disse: não fará justiça ao juiz de toda a terra. Então Deus ele é essencialmente, imparcialmente justo. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela é pura, ela é santa e ela é boa. Então a Bíblia constantemente, de Gênesis a Apocalipse, apresenta Deus como sendo um juiz justo. E agora, como nós dissemos, esses atributos
de Deus que são chamados de comunicáveis. E por que comunicáveis? Porque Deus compartilha esses atributos com o homem. Eles não são restritos a Deus, como são os atributos incomunicáveis. Então, a eternidade de Deus, ele não comunica, né? A soberania de Deus, ninguém é soberano como Deus, mas a santidade, a bondade, a justiça, a veracidade e outros atributos de Deus, nós chamamos eles de comunicáveis. Por quê? Porque Deus, ele transfere e quer transferir para o ser humano, principalmente aquele que é chamado seu povo aqui na terra. E aí nós chegamos no segundo tópico da nossa lição, que fala o homem de Deus. E quando fala o homem de Deus aqui, não está se referindo ao líder, não, está falando do homem de Deus, a pessoa que é de Deus, ao ser humano que é de Deus e os seus valores. Nós vamos ver aqui nos 3 subtópicos desse segundo tópico, aqui dizendo assim, a necessidade dos atributos de Deus na vida do homem. Então, o primeiro desafio é que nós temos a necessidade de ter esses atributos em nossa vida. Depois, qual é o segundo desafio aqui? É receber os valores pela ação do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui com os nossos irmãos comentando essa forma de receber esses valores. E também no terceiro subtópico aqui, não basta você sentir a necessidade, não basta você receber, mas nós temos que aplicar esses valores recebidos. Então nós vamos ver aqui nesse segundo tópico essa transferência dos atributos de Deus, os atributos chamados de atributos morais também, esses atributos morais de Deus sendo transferidos para o homem, por necessidade, através do Espírito Santo e com aplicação desses valores recebidos. E vamos aqui com o irmão Newton, já falando desses atributos no homem de Deus ou no crente em Cristo Jesus. Por que é necessário, então, esses valores, esses atributos de Deus, a bondade, a santidade e a justiça fazer parte da nossa vida, da vida do cristão? Justamente porque nós vivemos num mundo marcado onde que, ainda que existem pessoas boas, mas o mundo é marcado pela maldade. Por que nós precisamos desses atributos, vivenciarmos os atributos, praticarmos esses atributos? Por quê? Porque nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. Nós vivemos num mundo marcado onde que esse mundo marcado pelo pecado, onde os valores estão sendo relativizados. Nós vivemos a geração onde que o errado é certo, o certo é errado. Tem se quebrado os paradigmas a partir da palavra de Deus, em que o homem tornou-se o centro da sua própria vontade. O homem é o centro no sentido de que ele que dá o comando, ele dita as regras, e ele vai estabelecendo os seus conceitos, ele vai estabelecendo os seus valores. Tá? Por exemplo, dessas quebras de paradigmas, nós temos a questão da família. Nós vemos que a família hoje ela é moldada segundo o padrão dessa sociedade, em que os valores são relativizados. Nesse sentido, nós como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus e jovens de Deus, nós necessitamos desses atributos quanto à bondade, quanto à santidade e à justiça de Deus, justamente porque a igreja, ela não é o reino de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Mas a igreja, ela sinaliza o reino de Deus. Ela aponta os princípios do reino de Deus. E como será apontado? Através desses valores que devem ser imutáveis e inegociáveis. Então, nesse sentido, nós precisamos mais do que nunca, nessa geração atual, não somente termos esses valores e preservá-los. Justamente para quê? Para que nós possamos aplicar um dos princípios que o Senhor Jesus disse na sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 5. Sermos o sal da terra e a luz do mundo. Sal no sentido de conservar e sal no sentido de influenciar. E como luz, sinalizar, como igreja, sinalizar os valores do reino de Deus para que essa sociedade realmente possa dar uma meia volta e deixar de viver da maneira que estamos se vivendo, porque cada vez mais nós estamos ficando assustados de tudo que nós estamos contemplando. Hoje nós vemos aí pais matando filhos com a maior naturalidade. Né? Nós vemos filhos assassinando pais com uma naturalidade, pais assassinando filhos com uma naturalidade. Parece que é tudo normal.
Então nós vivemos nessa inversão de valores e mais do que nunca a bondade precisa ser manifestada. A santidade de Deus, nós precisamos, quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de ética. Mais do que nunca, nós precisamos de uma ética saudável, uma ética salutar, uma ética que prima pelos valores, que prima pelo que é correto, pelo que é certo. E mais do que nunca, nós precisamos de justiça, nós precisamos de equidade, nós precisamos não olhar o outro com indiferença, nós não podemos valorizar as pessoas por aquilo que elas têm, mas sim por aquilo que elas são. Então, mais do que nunca, nós não somente necessitamos desses atributos nas nossas vidas, mas nós precisamos conservá-los, nós precisamos mantê-los, justamente para influenciar essa sociedade que vive o relativismo moral, ético e espiritual. Ô Saulo, duas palavrinhas que tem aqui no título da nossa lição, que são muito fortes essas duas palavras, imutáveis e inegociáveis. Imutável é aquilo que com o passar do tempo, com o transcorrer do tempo, ele não muda, ele não perde a sua característica, ele não perde o seu valor, ele não perde a sua essência. O que era há algum tempo atrás permanece hoje e permanecerá. E inegociável, aquilo que nós não podemos abrir mão. O meu pai gosta de fazer alguns negócios e às vezes ele pega alguma mercadoria e fala assim, isso aqui é para uso próprio, isso aqui eu não negocio, isso aqui é meu, vou guardar para mim, para o meu uso particular, esse aqui eu não negocio. Então são coisas que ele dá um valor inestimável a ela e fala, essa aqui eu não abro mão. Então, gostaria que você falasse aí, dentro desse segundo tópico também, dessas necessidades, dos atributos, de como receber, da aplicação e dessa imutabilidade e dessa inegociabilidade também desses princípios, desses atributos de Deus na nossa vida. Eu gostaria de fazer antes aqui um adendo, até a colocação do irmão Newton. Quando ele fecha muito bem quando ele fala que as questões dos valores estão ligadas principalmente aos princípios éticos, Quando nós vamos estudar a palavra de Deus e tem um dos temas estudados ou muito estudados é a ética cristã e quando ele fala inclusive desse relativismo desse tempo, e a gente associa o relativismo ao materialismo, ao pós-modernismo, que são os fatores impactantes nos conceitos éticos e morais da sociedade. Eu gosto de refletir sempre que nós, seres humanos, fomos criados por Deus com a natureza de Deus. Deus, ele escreveu no nosso coração as suas leis, as suas regras, ou como nós definimos aqui nessa lição, os seus valores, E o que nós chamamos de valores? Os conjuntos das normas, os preceitos morais e as regras sociais que nós aprendemos dentro de um contexto de família, ou por um conceito cultural, ou em sociedade, ou em grupo. Isso nós denominamos valores. E esses valores de Deus, eles são colocados em todos os homens. Quando nós estamos falando do homem viver, ou desse homem ser moral, ele precisa praticar e viver aquilo que Deus colocou no coração dele. Então, embora isso tenha se relativizado, mesmo que o homem hoje está tentando dizer que abortar não é pecado, dentro de si a sua consciência diz para ele que é, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 2, descrevendo o gentio como um homem que peca, às vezes sem a lei dita ou ensinada a ele, mas ele peca consciente de que está fazendo errado, Ele tem essa consciência. Então, os valores, ele não está preso ou atribuído à religião. Ele está impregnado no ser humano, um ser moral criado por Deus. E que perdeu isso, como o Newton colocou, desde o início, lá no Éden, desde a queda, o homem foi perdendo esses valores e ele vem sendo mudado e negociado. O que é grave quando trata de valores, é isso que nos preocupa, como que muda dentro do tempo, e aí há uma discussão
uma discussão, né, filosófica, sociológica, no sentido de querer entender se os valores devem realmente ser mudados. Fazendo aqui um comentário rápido, quando esse recém-presidente, esse atual presidente nosso foi para entrar no cargo, antes, em 2018, durante uma campanha, ele mencionou de voltar uma matéria escolar que nós tínhamos lá, né, que era ética, moral e cívica, educação moral e cívica, né? Nós estudávamos educação moral e cívica para poder aprender valores, era discutido nessas aulas valores, relações sociais, era isso que era discutido. E hoje, quando se fala disso, vem uma imprensa discutir se aquilo lá não está tratando de uma forma invasiva na vida dos seres humanos, de um autoritarismo, né, na vida dos seres humanos, claramente deixando transparecer que nós somos uma sociedade que temos que aceitar as mudanças dos valores e a negociação dos valores. Quando eu olho para esse cenário, eu me remeto a um contexto bíblico da vida de Daniel, que tinha uma cultura, uma educação religiosa, tinha uma vida prática diante de Deus, tinha uma comunhão dentro do seu contexto religioso lá em Judá. E quando eles foram levados cativos para a Babilônia, Daniel toma uma decisão de ele não compactuar ou de não participar nem da alimentação que lhe era oferecida, num ato de a expressão que o texto usa é não se contaminar. Então ele faz a opção pela separação de não mudar e não negociar os seus valores. Ali para mim fica muito claro que valores são coisa para poder carregar para a vida toda. Quando nós estamos falando da questão da ética cristã, a pauta dos valores cristãos não estão baseados nos dogmas denominacionais. Eles estão baseados na palavra de Deus. A Bíblia é a base. A Bíblia é o processo instrutivo como uma regra de fé e prática, para mudanças comportamentais, para uma vida de relacionamento e de verdade de Deus, de convivência com esses atributos de Deus, é a revelação na sua palavra. É a Bíblia que traz essas instruções, traz esse conceito de valores. E onde a Bíblia fala disso? Se a gente olhar, os conceitos estão desde lá no Decálogo, a primeira relação que Deus dá ao homem, e essa revelação do Decálogo é a lei moral impregnada no homem, né? As quatro primeiras leis, as ordenanças do Decálogo, falava de uma relação de Deus e o homem, que está relativizado, mas o homem precisa refletir porque ele está perdendo essa essência. Por exemplo, a adoração exclusiva. Deus exigiu lá que só ele fosse adorado. Será que os homens estão cumprindo isso? Mais sério que isso é quando perguntamos isso a um crente. Será que os cristãos estão adorando exclusivamente a Deus? Outro exemplo, né? A condenação à idolatria. Outro que ele fala lá o uso vão do seu nome. Como que nós estamos lidando com esses valores? Né? A sacralidade do tempo, falando da guarda do sábado. Tudo isso Deus tratou mostrando ou trazendo importância e peso a coisas que o homem precisa refletir como ele está lidando com essas questões dentro desse tempo, ou nós todos, como cristãos, já relativizamos também esses ensinos. O Decálogo é a única base? Não. Lá no Decálogo depois tem a relação do homem com o próximo. Deus também dá 6 mandamentos nessa relação, falando da honra aos pais, falando do zelo pela integridade da vida, falando do repúdio ao adultério, falando da proibição ao furto, à mentira e à cobiça. Quando nós falamos, então, do Decálogo, ela é a base da lei moral de Deus impregnada no homem, que o homem não tem como negar essas verdades, por mais que ele ande contra ou faça alguma coisa contrária a esses preceitos, a esse ensino, a esses valores, ele com certeza tem um peso na sua consciência. Alguma coisa o atordoa de vez em quando, dizendo, você não devia ter feito. Não tem como um homem e uma mulher, numa decisão
equivocada, assassinar um próprio filho e depois ter a consciência tranquila, né? Como colocado pelo irmão Newton. É uma questão ética e isso está impregnado na natureza do homem. Mas nós estamos numa sociedade tão relativista que os valores, o ter é tão importante que eu prefiro ir lá mentir, negar, omitir a verdade do que assumir que aquilo que a consciência está mandando eu dizer que é a verdade. Os profetas é outra base dos valores. Os evangelhos é outra base dos valores. O Sermão do Monte, para mim, ele é uma base atualizada do próprio Decálogo, né? No Novo Testamento, quando nós vamos olhar para esse cenário, então, dos conceitos éticos ensinados pela palavra de Deus como base de valores espirituais que os crentes precisam seguir, obedecer, aceitar e entender. E uma coisa importante é que ele não dá pauta e margem para discussão ou para questionamentos. Deus não colocou no homem a capacidade ou a forma de querer questionar essas ordenanças. É para ele cumprir e obedecer. E é tanto que aí, quando ele está em desobediência a isso, não precisa, às vezes, de um pastor, de um líder, de uma igreja, de uma denominação, de um dogma, de uma instituição religiosa, dizer ao homem o que ele deve e como deve fazer. A palavra de Deus era suficiente e o próprio Deus já impregnou nele essa capacidade de entender que erro é erro. É o que o irmão Newton falou, que hoje o certo é errado e o errado é certo. Mas não tem quem faça isso com uma consciência pura de que ele não está agindo equivocadamente. Ele sabe que ele está indo contra a verdade, contra aquilo que é certo. Ele, na mente dele, na sua consciência, não dá para ele deitar no travesseiro, tendo obtido uma vantagem ilícita e falar assim, estou em paz. Ele não tem. Até porque aí isso dissocia ele dos atributos de Deus que já foram impregnados no próprio homem, na sua essência. Agora imagina um cristão, né, que ele volta a compartilhar os atributos de Deus na sua essência, seja na bondade, seja na santidade, como colocado na lição, seja na justiça. Como que ele pode compactuar com algo errado? Como que ele pode dizer que aborto é certo? Como que ele pode compactuar com as questões ou as discussões éticas desse tempo que está dizendo que o errado é certo e o certo é errado? Ele não pode, né? Ele tem que estar em um patamar totalmente diferente. Então, quando nós estamos falando de não negociar e de ser imutável, é porque a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, a verdade de Deus é uma e será sempre essa. E quando nós falamos de negociar é porque Ele colocou isso em nós e nós não podemos aceitar, trocar esses valores por absolutamente nada, Para nós destacarmos, e não somente destacarmos, mas defender a questão dos valores imutáveis e inegociáveis, eu entendo que o professor, nessa sua aula, na sua próxima aula, juntamente com os irmãos, acho que primeiramente ele deve entender o que vem a ser reino de Deus. Né? Entender o que vem a ser reino de Deus. Reino de Deus, é claro, à luz da Bíblia, não é um território, não é uma questão geográfica, ainda que se tenha um monarca, e o monarca é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Interessante que quando se fala de reino, a palavra grega é basileia tetou, ou seja, reinado de Deus. Quando então se fala de esse reinado, está falando de um reinado que ele tem um domínio dinâmico, ele é dinâmico. Então, para nós falarmos e defender essa questão dos valores imutáveis, então nós precisamos entender que o reino de Deus, eles são princípios. É uma questão conceitual, não é? Então, aonde, eu estava até estudando essa semana, aonde tiver homens e mulheres que se submetem a fazer a vontade de Deus, o reino de Deus está presente. Ali o reino de Deus está presente. E só que, o reino de Deus, é outra coisa que fica claro, que o reino de Deus, para os seus súditos, ele exige o quê? Ele exige o quê? Renúncia. E esse talvez seja o grande problema, até porque a nossa lição é voltada para os crentes, não é?
Né, pastor? Sim. Não é? Então, qual que é o tema da nossa revista? Desafio para quê? Para vencer o quê? A mediocridade. Por quê? Nós estamos vivendo um momento crítico da igreja brasileira, mas não é? Por quê? Nós estamos vivendo abaixo da média para baixo. Não é? E a proposta do reino é viver uma vida de excelência, não é? Na verdade, um certo dia eu ouvi um pregador que é o seguinte: o crente ele não busca mais o que é bom, viver o que é bom. Ele busca viver o que é excelente. Então, pertencer a esse reinado, que é o reino de Deus, é viver com excelência. Viver com excelência, então, é viver de acordo com esses princípios, com esses valores. Então, se a revista tem como proposta desafiar os nossos crentes, a desafiar os nossos irmãos a vencer a mediocridade, então ele primeiro precisa compreender o que é reino de Deus. Uma vez compreender o que é reino de Deus, ele precisa submeter esses valores, e para ele submeter esses valores, viver esses valores que são imutáveis e negociáveis, a primeira coisa que ele tem que fazer é renunciar. Porque Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se si mesmo, tome a cruz e segue-me. Tem que haver uma renúncia, né? Tem que haver uma renúncia, porque o reino de Deus exige renúncia, tudo que nos afasta do quê? Da santidade. Como se o mundo está nos propondo uma vida de relativismo ético, moral e espiritual, então nós temos o quê? Que renunciar. Talvez aqui seja o grande desafio, o lema que nós temos que lidar nesses últimos dias, que é renunciar. Porque o reino de Deus aparece onde Deus quer que homens e mulheres se submetam o quê? A fazer a sua vontade. A pergunta é: estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, tem sido colocado aqui, nesse compartilhamento dessa revista, uma condição que o momento que nós estamos vivendo é um momento relativizado. Daí, então, o desafio de nós vencermos este momento. Esses conceitos, esses atributos, esses valores, eles são imutáveis e inegociáveis. Mas nós estamos vivendo num contexto em que a igreja ela tem sido influenciada pela sociedade. Na realidade, a igreja sempre foi e sempre vai ser reflexo da sociedade que ela está inserida. Então, não tem como mudar esse reflexo, mas tem como mudar a replicação dos costumes e cultura mundano dentro da igreja. Por isso que a igreja ela é chamada para manifestar os atributos de Deus, dentre os quais um deles que nós estamos tratando aqui nesta oportunidade é a santidade. Santidade quer dizer separação, ou não compactuação com aquilo que está à nossa volta. E é onde o irmão Newton disse aqui, que há necessidade de haver uma renúncia. Para que haja essa renúncia, para que a gente possa manifestar ou apresentar esses atributos de Deus que são inegociáveis e que são imutáveis, aqui no segundo tópico da nossa lição, primeiro desafio é entender que há a necessidade de ter esses atributos na nossa vida. Se a gente não entender que nós, como servos de Deus, precisamos ser diferentes, precisamos manifestar, precisamos evidenciar esses atributos de Deus que são imutáveis, são para sempre e que são inegociáveis. Se nós não entendermos a necessidade, nós não vamos abrir espaço para que esses atributos estejam em nós. Percebemos que o mundo à nossa volta, ele clama, como disse o Saulo aqui, para que nós aceitemos a normalidade daquilo que não é normal. Por exemplo, aborto não é normal. E a gente percebe que algumas pessoas no ambiente da igreja, eles já não acham tão ruim assim. O divórcio, Newton e Saulo, já está normatizado, normalizado, comunizado no nosso meio, coisa que não deve ser comum. Muito embora a palavra de Deus abra um espaço para que ele aconteça, ele não deve ser comum, não deve ser normal no nosso meio. Então, a gente vive influenciado por uma sociedade que quer impor para nós os nossos costumes, quando que
deve ser o contrário. Mas para ser o contrário, a gente precisa saber que vamos ter oposição, porque toda renúncia demanda sacrifício. Abrir mão de algo demanda sacrifício. Então, o primeiro desafio que é proposto na lição de hoje é entender a necessidade de que esses atributos precisam estar na minha vida. Eu preciso ser bom, conforme diz a palavra de Deus. Eu preciso ser santo, conforme diz a palavra de Deus. E eu preciso ser justo, conforme diz a palavra de Deus, para a gente ficar só nesses 3 atributos morais de Deus que são colocados nessa lição. Tem muitos outros atributos, mas para a gente ficar restrito ao que está na nossa lição, eu preciso ser bom, eu preciso ser santo e eu preciso ser justo. Diante desta sociedade que a gente está vivendo, não é fácil ser bom, não é fácil ser santo, não é fácil ser justo. Como é que eu vou conseguir, então, que esses valores, que não podem ser negociados, que não podem ser mudados, eles estejam na minha vida? É o segundo tópico aqui, é o desafio de, apesar do relativismo, apesar do materialismo, apesar do hedonismo, apesar do pós-modernismo, apesar de todos os ismos que possa haver por aí, eu abri o meu coração para permitir que o Espírito Santo gere em mim o fruto do Espírito, que não é outra coisa senão os atributos morais de Deus na vida do homem. Então, é o desafio, Newton, de permitir a ação do Espírito Santo, mesmo nesse mundo totalmente racionalista que a gente vive, permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. É a grande questão, que é Gálatas 5,16. Andai em espírito e assim não cumprireis a concupiscência da carne. E aí, esse é outro desafio. Porque não andeis, claro que Paulo está usando a metáfora do andar, falar no sentido de comportamento, ou seja, não andeis, ou seja, permita que o Espírito Santo controle sua vida, permita que o Espírito Santo conduza a sua vida. E aí é um desafio enorme, porque vivemos num contexto em que estamos sendo influenciados, bombardeados o tempo todo. São as mídias sociais, são os telejornais. Politicamente correto, né? Então, é um bombardeio diário, constante. Então, isso é um grande desafio. Ser dominado pelo Espírito. E aí, nesse ser dominado pelo Espírito, a palavra de Deus era fundamental. Porque se o Senhor Jesus vem dizendo, se a palavra de Deus nos diz, Salmo 119, verso 105, luz para o meu caminho a tua palavra, não, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Só que vivemos uma sociedade que um dos grandes problemas hoje, além de tudo que eu já mencionei, é a questão do tempo. Eu não tenho tempo, porque o ativismo é tão frenético. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia. E como que você vai ser conduzido pelo Espírito se o Espírito não ministra através da sua palavra? Não tem tempo para uma meditação diária, não tem tempo para gastar um tempo na presença do Senhor ali de joelho, né, buscando a presença do Senhor. Que por vezes as pessoas hoje vão orar, se é que vão orar, já vão com o celular na mão. Aí o WhatsApp manda uma mensagem. O que ele faz? Ele vai olhar para a mensagem. Então ele já perdeu aquele elo. E aí nessa perda do elo, o que acontece? Ele perde uma conexão com o Espírito. E nesse sentido o Espírito não vai conduzir. E aí qual que é o resultado? Ele se envolve nessa sociedade de valores relativizados e se ele não perceber, ele já está sendo conduzido, né, dirigido por esse sistema, quando vê que não, ele está achando que o aborto é normal, a ideologia de gênero é normal, tudo é normal. E aí, o que acontece? E aí, cada vez mais, os líderes vão tendo trabalho, cada vez mais nós estamos vendo aí, inclusive crentes e crentes buscando as terapias para resolver os seus problemas psicológicos, seus traumas, suas questões espirituais. É difícil, pastor. Eu confesso para o senhor que nós estamos vivendo dias dificílimos. E essa revista, essa temática é para provocar. Provocar no sentido de que, eu até anotei aqui, que para manter os valores imutáveis, os valores inegociáveis do reino de Deus, faz-se necessário fazer uma ruptura. Precisamos ser radical quanto ao pecado e quanto a essa cultura social que estamos vivendo.
Permita, posso ler, pastor? Marcos, capítulo 9, versículo 42. Olha o que o Senhor Jesus diz. Marcos, capítulo 9, versículo 42 a 48. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor que lhe fora melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Olha só, o Senhor Jesus usa uma metáfora aqui quanto à radicalidade. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo dois e seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo apaga. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui? Quanto ao pecado e quanto a essa cultura social, nós temos que ser radicais para quê? Para preservarmos, para mantermos os valores inegociáveis e imutáveis do reino de Deus. Meus irmãos, esse é o mundo real, ou o mundo ideal, mas não é o real. Que nós rompamos com o mundo, mas a gente percebe que a cultura, a sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade desprovida de moralidade, é uma sociedade que não valoriza aquilo que deveria valorizar. E a igreja, como disse há pouco, que está inserida nesse contexto e é reflexo da sociedade, ela se deixou mesclar, ela se deixou macular por este sistema, por esta cultura, por esta sociedade. Mas nós estamos estudando nesse trimestre um desafio. E agora, diante de um quadro como esse, em que a gente percebe que os valores não estão sendo valorizados, eles estão sendo mudados e talvez até negociados. Nós chegamos aqui no último tópico da nossa lição, que é um desafio. Se nós chegamos à conclusão que não estamos bem, que estamos, como o Newton disse aqui há pouco, vivendo abaixo da média, quando o desafio é viver a excelência, o que a gente deve fazer? Então, o terceiro tópico aqui diz que os valores perdidos precisam ser resgatados. É o tempo de nós acordarmos, é o tempo de nós despertarmos e corrermos atrás daquilo que ficou para trás e resgatarmos aquilo que foi perdido. Quando Jesus mandou que João, que estava ali na ilha de Patmos, escrever uma carta à igreja de Éfeso, Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, vai buscar aquilo que você perdeu, arrepende-o, busca, vai resgatar o primeiro amor que você deixou para trás. Então é um tempo de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, resgatarmos esses valores que foram perdidos. E aí, Saulo, caminhando para o final do nosso comentário nesta oportunidade, que a gente pode fazer para resgatar aquilo que se perdeu? É importante observar aqui o que é que se perdeu. E uma reflexão, às vezes, simples, não que nós somos extremamente defensores do tradicionalismo, mas entendemos que há necessidade de entender, à luz da palavra de Deus, que ela exige de nós, como cristãos, entender que o passado, ou as coisas que foram escritas para o nosso proveito. A própria palavra de Deus diz isso. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, para um contexto familiar, para a nossa própria história, nós vamos ter a clara percepção de que muita gente hoje não dá mais valor ao que os pais ensinam, desvaloriza o ensino, a instrução dos pais. Eles não dão mais valor ao conhecimento das pessoas antigas ou de mais idade.
quando nós vamos tratar de igreja, quando uma pessoa, e às vezes não é tão idosa assim, mas está falando, nem sequer o respeito de ouvi-la quase se tem mais. Isso são valores que foram se perdendo, principalmente por não querer mais ouvir, não querer mais ouvir. Mas não é só isso, né? Em consequência disso, aí nós estamos, então, enfrentando ou vivendo ou convivendo com pessoas que elas estão num verdadeiro devaneio espiritual, né? Não tem mais um direcionamento, quer fazer as coisas para onde, numa expressão mais vulgar, o nariz aponta, né? Não quer respeitar mais uma autoridade eclesiástica, os princípios bíblicos que tinham valores para a igreja não tem mais para a igreja atual, né? Se você os defender, você é um retrógrado, ultrapassado, e isso nos preocupa. Mas o que é que precisa ser resgatado? E eu faço menção de coisas que pautaram muito minha vida cristã e que eu vi que nós como igreja fomos perdendo dentro do tempo. Valores como culto doméstico, que foi sendo deixado. Eu costumo incentivar lá na congregação onde eu atuo, para que toda segunda-feira a família se reúna como família para realizar um culto doméstico, porque esse valor precisa ser resgatado dentro das famílias. A escola bíblica dominical, ela precisa ser retomada. A escola dominical, muitos pais hoje ele faz o papel de mandar o seu filho, mas às vezes ele não tem a atitude e o comportamento de ele sair de casa e ir frequentar uma escola bíblica dominical. São valores que foram se perdendo e em função disso nós estamos vivendo uma degradação espiritual. A leitura diária, como o Monildo colocou, a vida devocional diária de leitura e de oração, são valores que se perderam. E quem não lê a palavra de Deus não tem como se estruturar. Ele aceita qualquer instrução, ensino, mesmo herético, como uma verdade. Ele relativiza até a palavra de Deus. Ele diz que um texto não está dizendo exatamente aquilo. Ele contesta um texto bíblico, porque ele não procura ler, meditar e extrair os ensinos de Deus em sua palavra, através do Espírito, como foi mencionado no tópico anterior, para que o Espírito trabalhe esses valores de Deus em sua vida. Então, o resgate, para mim, ele tem que ser muito realista, ele não pode ser um conjunto de teoria, mas tem que ser essas práticas diárias que vão nos voltar a esses resultados, como a escola bíblica dominical, os cultos de ensino, que antigamente chamávamos de culto de doutrina, né? O peso e importância e a relevância disso era tão grande que nós denominávamos o culto de doutrina. Era o local onde ia se aprender os princípios da palavra de Deus aplicado a um contexto da igreja, para levar aquilo para o seio da família. E a família era meio que impositiva no comportamento. Olha, isso não está certo, isso não pode fazer, isso não é assim. E a orientação, né, a autoridade instrutiva dos pais tinha valor. Hoje nós estamos numa geração questionadora. Não é assim, isso foi ensinado errado. Não, quem falou foi lá no passado porque leu o texto errado. E não tem, às vezes, a humildade de consultar o próprio Espírito Santo para que ele possa falar com poder em seu coração e ele possa mudar. Então, esses valores precisam retomar, né? Percebe-se que as pessoas, enquanto louvam, enquanto estão cantando, às vezes estão centradas, focadas, mas na hora da pregação da palavra de Deus, muita gente hoje sequer sabe no fim do culto o texto que foi lido. Então essas coisas que foram se perdendo são valores que precisam ser retomados, principalmente na vida cristã e na igreja, para que nós coloquemos as coisas no trilho, né? Voltemos aos princípios e saiamos desse nível de medianos, né? Ou de medíocres, se for olhar bem o sentido da palavra que está na capa da lição, né? Vencer a mediocridade, sair da condição de medíocres como um desafio para chegar aí ao nível da excelência, conforme proposto. Às vezes eu percebo, né? Eu gosto, às vezes, de provocar um pouquinho. Às vezes a gente fica até a dificuldade de citar a palavra, né? Mediocridade. Acho que talvez o grande problema nosso aí, eu vou falar como igreja, nós como igreja,
temos uma dificuldade enorme de admitir as nossas fragilidades. Nós não conseguiremos sair da mediocridade se primeiro nós não admitirmos a nossa fragilidade, se não admitirmos que nós estamos vivendo em nível aquém. Porque nós estamos se dando por satisfeitos pela superficialidade a qual estamos vivendo. Estamos nos se dando por satisfeitos em viver no raso. Entendendo que vida cristã ela é muito mais profunda. Não profunda de descobrir grandes coisas, grandes mistérios. Ela é muito mais profunda no sentido no relacionamento com Deus. Na intimidade com Deus. Se nós, como igreja, descobrirmos a importância, o valor, o significado de vivermos uma vida intensa com Deus, uma intimidade com Deus na sua profundidade, nós correríamos imediatamente correríamos imediatamente no sentido de buscarmos uma maneira de sairmos dessa mediocridade. Mas nós precisamos primeiramente reconhecer o estado letárgico a qual estamos vivendo. E detalhe, acho que talvez aí seja o grande problema. Nós só temos buscado os culpados. Você vê que até agora é só uma sociedade. Espera aí, mas eu não posso ser produto do meio. Ainda que nós estejamos dentro de uma sociedade com seus valores relativizados, nós temos a palavra. Então, ao invés de nós olharmos para a sociedade aí que nós criticamos, como tudo aqui, como as outras aulas têm abordado, a questão da sociedade, mas peraí, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, todos nós aqui temos o Espírito Santo, a igreja tem o Espírito Santo. O nosso condutor é o Espírito Santo. Nós temos a palavra. Então, se nós estamos vivendo abaixo, nós estamos vivendo uma vida de mediocridade, ainda que a sociedade tenta nos influenciar, mas os grandes responsáveis, os únicos responsáveis somos nós mesmos. Porque nós estamos nos deixando levar. Ao invés de nós nos agarrarmos nesses valores imutáveis e negociáveis, nós estamos largando-os. Então, nós precisamos ser conscientes daquilo que nós estamos deixando de fazer. Nilton, exatamente isso que nós estamos falando aqui, que a sociedade à nossa volta, ela quer nos induzir ou nos incutir em mente de que o que ela proclama é correto, mas nós como igreja temos o desafio, né, que é o tema da nossa lição desse trimestre, o desafio, primeiro, é não permitir que isso aconteça, mas infelizmente já aconteceu. Então agora o último tópico aqui é como é que a gente resgata. Porque, infelizmente, né, em algumas situações nós já fomos influenciados. Agora é despertar e buscar resgatar esses valores que foram perdidos. Então, claro, que identificando que estamos ruim, né, se nós não identificarmos, você achar que está tudo certo e vamos continuar do jeito que está. Mas a gente, identificando que estamos ruins, abrindo espaço e reconhecendo a necessidade desses atributos de Deus e nós abrimos espaço para que o Espírito Santo de Deus ele venha agir na nossa vida. Então, professor, você está desafiado nesta lição, a desafiar os seus alunos a buscar resgatar os valores de Deus que são imutáveis, inegociáveis, mas que pode ser que estejam meio perdidos no nosso meio. Nós estamos chegando aqui no final deste comentário e gostaria que o irmão Saulo, o irmão Nilton, desse aí as suas considerações finais, incentivando você, professor. Quero agradecer esta oportunidade, deixando para você um incentivo, como professor da Escola Bíblica Dominical, como influenciador da Palavra de Deus, como professor, você ensinar, instruir e viver de forma intensa o resgate desses valores, pautado nesses atributos, mostrando aos alunos que é tempo de refletirmos, principalmente dentro do cenário que nós estamos vivendo, onde tem revelado exatamente a forma com que a igreja está vivendo, né? Crentes que estão desanimando por completo e outros empolgados por completo. O momento está revelando muito isso.
e é hora então de incentivar a igreja, os alunos da Escola Bíblica Dominical, para que amem a palavra de Deus, para que se dediquem à palavra de Deus, para que tenha uma mudança comportamental, de atitude cristã de fato, para que seja bênção para as suas vidas e para que nós continuemos marchando pela fé até o dia glorioso da vinda de Jesus, que está muito próximo. Os sinais revelam isso. Queridos, estamos chegando no nosso encerramento do nosso momento aqui. Como nós podemos resgatar esses valores eternos? Bom, primeiro nós devemos reconhecer a nossa condição atual. Como o pastor Paulo colocou, nós precisamos reconhecer, porque não basta nós ficamos apontando culpados. Nós primeiramente precisamos reconhecer, olhar para dentro de nós mesmos e vermos nossa condição. Uma vez que nós reconhecemos nossa condição atual, precisamos então fazer o quê? Segundo passo, decidir a busca pelos valores. Decida buscar os valores eternos. E a pergunta é, como é que se busca? Valorize a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus. É tempo de nós sermos reavivados mediante a palavra de Deus. Até porque, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que avivamento ou despertamento espiritual se dá única e exclusivamente pela palavra de Deus. Não se dá por louvores, não se dá por cânticos, não se dá por movimento, nada disso. Aliás, essas coisas que eu acabei de colocar são efeitos de um avivamento. Nós só vamos voltar a orarmos e buscarmos ao Senhor se nós valorizarmos a palavra do Senhor, como está registrado em Neemias capítulo 8. Ali houve um grande despertamento, um grande avivamento, porque foi mediante a palavra, e mais do que nunca nós precisamos colocar em nossos cultos a centralidade da palavra. A centralidade do culto não é louvor, não é testemunho, não é peça teatral, não é nada disso. A centralidade do culto é a palavra de Deus. Tanto é que o púlpito fica onde? No meio do altar. Isso é simbólico. Significa o quê? A centralidade do culto é a palavra de Deus. Deus tem a primazia no culto. Deus tem a primazia de falar. Então nós precisamos resgatar o valor da palavra de Deus, valorizando a palavra de Deus. E por fim, devemos o quê? Buscar o que é excelente, como diz Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor há, seja isso que ocupe os vossos corações. O crente não busca mais o que é bom, o crente busca o que é excelente. Essa é a oportunidade através de sua palavra. Deus abençoe. Foi uma alegria, um prazer estar convosco nesse dia e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Meus amados irmãos, nós chegamos aqui então ao final desta lição de número 6 do segundo trimestre de 2021, que realmente é um desafio, que nós não somente nos sintamos desafiados nesse trimestre, mas que nós possamos aceitar o desafio e procurar mudar a nossa conduta e buscarmos a excelência, que você, professor, possa ser um instrumento de Deus na ministração da sua aula e possa também transmitir esse desafio para os seus alunos. E que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós possamos, neste tempo de dificuldade, nesses tempos trabalhosos, os quais a palavra de Deus se refere, nós possamos fazer a diferença através destes valores, através desses atributos de Deus em nossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa te abençoar de uma forma poderosa. Nós vamos fazer aqui uma oração de encerramento e eu queria pedir ao irmão Saulo que nos dirigisse a Deus nesta oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti por esta rica oportunidade em que estivemos aqui. Senhor, mais uma vez discutindo, aprendendo, aprofundando, Senhor, esses textos da Tua Palavra. Ó Senhor, compartilhando aqui com os professores. Mestre, que seja bênção, que esta edição, mais uma vez, seja bênção para a vida dos professores, que contribua e que seja bênção também para a vida dos seus alunos, para a vida da igreja. Nós te clamamos assim, ó Pai, te agradecendo por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus.